Seria possível viver em um mundo em completa escuridão? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática. Hoje falando aí de See, né? See, que é ver em inglês, que é uma minissérie da Apple TV, né? Poxa, Daniel, Apple TV, né? Quantas pessoas assistem Apple TV? Bom, a Apple TV está se tornando um pouco mais popular, né? E recentemente aí, quem faz a aquisição de algum produto da Apple ganha 1 ano de Apple TV gratuito. Então tem muito mais gente que está conseguindo entrar aí, está conseguindo ver o que tem dentro dessa Apple TV. Tem pouca coisa ainda, né? Poucos filmes, mas eles estão vindo com uma coisa aí, né? Uma série nova que vai estrear esse mês, né? Que é a Fundação de Isaac Asimov, e isso está movimentando aí todo mundo que gosta de ficção, né? Que todo mundo que gosta de Isaac Asimov. Então tem muita gente entrando na Apple TV. E aí eu tive, né? Recentemente ganhei esse 1 ano grátis neles. E aí eu fui lá e falei, bom, deixa eu tentar assistir alguma coisa. Demorei para encontrar algo que me interessasse. E aí eu encontrei o See, né? Que é esse ver em inglês, que é uma minissérie com o Jason Momoa, que é o mesmo ator aí que fez Aquaman, e realmente foi uma excelente surpresa para mim, uma série que eu gostei muito de assistir a primeira temporada. E eu trouxe aqui para vocês que ainda não conhecem, para ver aí se curtem, né, ou se tem esse interesse por assistir. Bom, o que é essa série, afinal de contas, né? Então, a série é um futuro onde as pessoas não enxergam mais. É algo assim, meio que parecido com José Saramago, né? Um ensaio sobre a cegueira. Ninguém mais enxerga. E aí passam-se centenas de anos e quem nasce também nasce sem poder enxergar. Né? Então o mundo é um mundo diferente, é um mundo onde as pessoas praticamente não tem mais a tecnologia ao seu favor, porque essa dificuldade de enxergar, né, essas guerras que vieram na sequência, se imagina, né, pelo que a escola conta, ela não entra no detalhe, fez com que a sociedade se dissolvesse completamente. E aí, as pessoas, elas vivem onde? Elas vivem em cidades que estão semi-destruídas, né, em locais que estão, assim, muito desgastados, né, nos limites, e também vivem em pequenos povoados, como se fossem vilas, assim, como se fossem aldeias. Então, essas pessoas, o mais interessante dessa série, o mais legal dessa série, é ver a adaptação que foi feita, né, dos seres humanos para viver sem enxergar. Então, assim, coisas legais, por exemplo, que você consegue ver na série, né? Essas cidadezinhas, né? Essas vilas, esses vilarejos, onde essas pessoas vivem mais humildes, né? E tá até dentro das grandes cidades, existem no teto, assim, algumas cordas, né? Às vezes são canos, às vezes são cordas, onde as pessoas se guiam. Então, quando a pessoa está entrando em algum lugar, ela sabe que tocando naquela parte de cima, ela está num corredor e ela pode ir seguindo aquele toque, né? Até algum lugar que ela queira ir, e aí tem umas divisões, né? Ela sabe onde tem uma interseção de 2 cordas, que ela pode ir para a direita ou para a esquerda, que tem outras coisas. Então, foram criadas adaptações para o ser humano poder viver sem enxergar. Né? E aí tem esse desafio, né? E o mais legal da série é você poder ver como se adaptaram as pessoas e como elas se tornaram produtivas, né? Como elas se tornaram fortes, mesmo sem saber enxergar, mesmo sem ter essa habilidade, essa possibilidade de enxergar. Bom, aí é óbvio, né? Como a trama tem que se desenrolar, que surgem algumas crianças, depois de centenas de anos, que nascem com esse poder de enxergar. Né? E essas crianças que nascem com o poder de enxergar, elas passam a ser declaradas como bruxas, porque elas têm um poder que Deus não permitiu, porque já que Deus não deixa a maioria das pessoas terem esse poder de enxergar, aqueles que têm passam a ser bruxos, né? Isso aí acontece, essa perseguição dos bruxos, né? Como acontecia lá na época que a gente vê aí, né, das cruzadas, na época em que existia, a igreja perseguia, né, as pessoas que desafiavam aquelas regras que a igreja impunha, né? Acontece a mesma coisa com essas pessoas que enxergam. Então você consegue ver isso muito bem. E aí passa a ter um pouco de violência. A série é um pouco mais violenta, né? Ela traz essa característica meio que de Game of Thrones, daquela violência. Tem uma rainha. Interessante é que a rainha vive em
palácio que na verdade é uma grande hidrelétrica, né, onde tem energia, onde ali ainda as velhas máquinas estão funcionando e permitem energia, então isso traz poder, essa questão de poder gerar energia elétrica, né, de poder ter essa possibilidade traz um poder para ela. Então assim, é muito interessante e é muito diferente do que a gente costuma assistir. Bom, existe também um personagem que se chama Sombras, né, que são pessoas que se enchem de um barro por cima do corpo para que o cheiro não passe, né, não seja sentido, porque tanto o olfato quanto a audição foram muito desenvolvidas por essas pessoas, né, que não têm a visão. E aí, para você se deslocar escondido, existem algumas estratégias e algumas pessoas conseguem espionar, né? Essas pessoas têm que se preencher aí com um barro para esconder o seu cheiro e tem que se mexer, né, se movimentar em muito silêncio. E aí tem toda essa trama, né, algumas coisas acontecendo, essas pessoas espionando, né, essas histórias, esses segredos que estão escondidos. Uma coisa muito legal que tem é essa relação dos pais com os filhos. Então você tem um pai que não enxerga e o filho que vê, né, tem esse poder de enxergar, e aí o filho começa, né, parte dos filhos começa a achar, poxa, o meu pai não tem não é importante, eu consigo enxergar, eu sou muito melhor que ele, né, ele não tem essa habilidade, então eu sou superior ao meu pai. E aí tem toda essa relação de pai e filho para provar que não só a visão, né, a visão com os olhos, mas a experiência de tudo que o pai viveu torna ele, algumas vezes, mais relevante, né? E com mais sabedoria, com mais habilidade, mesmo sendo cego, do que os filhos que enxergam. Então tem muitas cenas dessas que eu achei muito legal, nessa parte que o pai prova para os filhos, né, que enxergar talvez não seja... o que eles estão vendo talvez não seja... Aquilo que eles estão olhando não é exatamente aquilo que eles estão vendo. Então também tem essa relação com Jason Momoa, que está muito bem na série, na minha opinião, está arrasando aí, né? E aí com essa habilidade de mostrar essa relação entre pais e filhos. Bom, gente, essa é mais ou menos o resumo da série. Eu fiquei muito surpreso, né? Gostei muito da série, acho que ela tem uma nota para mim muito alta, porque a filmagem é muito boa, os lugares são lindos, uns lugares assim que surpreendem a gente. A preparação das cidades, né, para mostrar essa relação com as pessoas cegas, isso foi muito bem construído. Então assim, a série, né, se você conseguir internalizar essa possibilidade das pessoas não enxergarem, ela é assim, muito inovadora no meu ver, vale muito a pena ser assistida, né? Aonde peca um pouco, que eu tirei um pouquinho de nota, é porque ela é bem violenta, então tem cenas bem sangrentas, isso aí acho que não precisava ser tanto, né? Então é um ponto que eu acho que poderia ter tirado um pouquinho da série, mas que no final das contas tem que se entender. E a questão de que, se você não entende essa questão, né, se você não começa a olhar os personagens como pessoas cegas, né, até nas suas lutas, na maneira com que eles atacam e matam as pessoas, né, como aquela questão do toque, até da relação que eles têm entre eles, fica difícil de você conseguir dar uma nota boa. Então tem gente que ainda deu uma nota mais ou menos na série, mas ela está praticamente com a maioria dos episódios com nota acima de 8 no IMDb. Então assim, vale muito a pena ser assistida. Quem ainda não assistiu, eu aconselho, né? Tem período grátis na Apple TV, vale a pena se inscrever lá e maratonar isso, e depois aí, se for o caso, a pessoa sair fora, né, sem ter que pagar. Mas é isso, pessoal. Se inscrevam no canal aí, curtam os vídeos, né? Deixem seus comentários. Já assistiu Se, não sabia nem que existia, fale um pouco aí, que a gente vai debatendo um pouco e vai sabendo um pouco mais sobre a série, sabendo um pouco mais aí do que vocês gostam, tá bom? Obrigado a todos aí e até a próxima história.